Olá, meus amigos. Notícia do dia 18 de dezembro. Em decisão histórica, Papa Francisco autoriza bênção para casais do mesmo sexo. Eu vou ler aqui um trecho de uma reportagem veiculada no G1, no site G1. A Santa Sé registra em um documento oficial as regras para abençoar casais do mesmo sexo e casais em situação irregular diante da Igreja. O Vaticano anunciou, melhor dizendo, nesta segunda-feira, dia 18, uma decisão histórica do Papa Francisco. Ele autorizou padres a abençoar casais de pessoas do mesmo sexo. A nova declaração do Vaticano representa um importante passo no ministério da Igreja para com as pessoas LGBTQIA+, e reconhece o desejo de muitos casais católicos do mesmo sexo pela presença de Deus nos seus relacionamentos. O documento ganhou o nome de Suplicantes de Confiança e foi assinado pelo ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernandes. Aqui mais abaixo diz que o texto explica a diferença entre as bênçãos rituais e litúrgicas e as bênçãos espontâneas, que se parecem mais com gestos de devoção popular. Então essa foi a notícia que pegou muita gente de surpresa, e eu tenho certeza que muitos católicos também, que nem podem concordar com esse tipo de decisão, porque simplesmente a palavra de Deus ela condena as práticas homossexuais, né? Então como é que você vai abençoar uma pessoa que está em pecado? É como se você estivesse dizendo para que a pessoa não precisa se arrepender, não precisa buscar uma mudança de vida, para que aí sim Deus a possa abençoar. Então realmente essa foi uma decisão que aproxima mais a igreja dessa aceitação, né, com relação aos casais homossexuais. Mas, como eu disse, eu tenho certeza que muitas pessoas, inclusive católicos, discordam frontalmente dessa decisão tomada aí pelo Papa e também pelo Vaticano, simplesmente porque a palavra de Deus ela condena as práticas homossexuais. E antes que alguém possa dizer assim, mas isso é discurso de ódio, né? Muito pelo contrário. A palavra de Deus ela é clara ao expor os nossos pecados, e tem um texto até no livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso 5, que diz o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Então o que basicamente o Vaticano está fazendo é um suposto amor encoberto, né? Porque é como se estivesse dizendo para essas pessoas nessas condições, que estão em desacordo com a vontade de Deus, que estão indo contra a lei de Deus revelada na palavra, de que elas podem continuar nas suas práticas pecaminosas, nas suas práticas homossexuais. Então, quando a gente repreende uma pessoa, quando a gente fala para uma pessoa que ela está em pecado, e aqui agora eu não estou me referindo exclusivamente ao pecado ou da homossexualidade, mas qualquer pecado, pode ser um heterossexual que comete adultério, por exemplo, quando você repreende essa pessoa, você está sendo amoroso e sincero com ela, porque você quer que a pessoa chegue ao arrependimento e que a pessoa se salve em Cristo Jesus. E esse é o desejo de Deus, que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Então o pecado da homossexualidade, ele é condenável na Bíblia. E como é que você vai abençoar uma pessoa que está na prática do pecado? Isso não faz nem sentido. Quando a gente vai para Romanos no capítulo 1 e no verso 26, está escrito o seguinte: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Então, mais uma vez, a Bíblia está dizendo que as práticas homossexuais elas são contrárias à natureza e, portanto, configura pecado, e um pecado grave. A Bíblia chama, as relações homossexuais de abominação. Quando a gente vai para Levítico, Antigo Testamento, no capítulo 18, e no verso 22, está escrito o seguinte: não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. Isso é abominação. Então, quando a gente fala para uma pessoa que está na prática do pecado, estamos tratando especificamente da prática homossexual, mas qualquer pecado, você repreende essa pessoa, é porque você quer o bem dela. Agora, como é que você vai abençoar uma pessoa, vendo a pessoa indo pro buraco e fala assim, não, toma aqui minha bênção, continue aí na prática do pecado? Meus amigos, isso é um absurdo.
Agora, não me surpreende, eu particularmente, porque o Papa Francisco ele já vem fazendo alguns acenos, já não é de hoje, nesse sentido, né, de inclusão, de querer incluir as pessoas. E realmente nós temos que incluir as pessoas, mas não podemos aceitar as práticas pecaminosas. Por quê? Porque Deus não aceita. E graças a Deus, né, que Deus não aceita as nossas práticas pecaminosas. Eu, por exemplo, se Deus me aceitasse do jeito que eu era, eu já estaria morto, eu não estaria nem vivo. E o pior, perderia a minha salvação eterna. Então, quando Deus ele repreende, quando Deus fala assim, não faça isso porque isso é abominação e você vai se perder, é porque Ele quer o seu bem. Então, algumas pessoas dizem, mas quando a gente fala que os homossexuais ou a comunidade LGBT estão em pecado, isso é discurso de ódio, né? Isso aí você está fomentando a violência e o discurso de ódio contra essas pessoas. Mas isso é exatamente o contrário. A gente repreende é porque nós queremos o bem daquela pessoa, nós queremos a salvação daquela pessoa. Apocalipse, eu vou ler o último texto, Apocalipse 21, verso 27, diz assim, que na Nova Jerusalém não entrará nada que seja impuro, e nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus amigos, isso que nós estamos vendo, na verdade, é um sinal claro do tempo do fim. As pessoas estão perdendo realmente a noção do certo e do errado. A palavra de Deus no livro do Apocalipse, no livro de Isaías, diz, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. É exatamente o que está acontecendo. As pessoas não têm mais a preocupação de buscar arrependimento, de buscar o perdão dos seus pecados e mudança de vida diante de Deus. Elas querem ser aceitas por Deus e continuar nas suas práticas pecaminosas. Mas isso não tem como. Não tem como você abençoar, não tem como Deus abençoar uma pessoa em pecado. Bênção e pecado são palavras que não se encaixam na mesma frase. Então, meus amigos, que a gente possa se apegar com Deus, porque realmente estamos vivendo no tempo do fim, vendo coisas estranhíssimas acontecendo, e nós temos que estar preparados, porque Jesus Cristo está às portas, está para voltar e para julgar esse mundo com justiça. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.